Shalom, meus queridos e amados irmãos da graça e a paz. Pastor Ilmar de Lajinha, Minas, professor aqui da Rede Estadual de Ensino de Geografia e Sociologia. Também já ministramos História, Filosofia, Ensino Religioso e outras cadeiras mais. Falamos aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que mantém a Escola Seminário Bereshit, Faculdade Bereshit. Temos vários cursos de estudos bíblicos. Aqui estamos, nosso foco é a Bíblia Sagrada. Bíblia Sagrada. Apresentando para vocês a NVI, que tem uma coisa muito importante, que são as variantes textuais. Quando o texto massorético diverge da Siríaca, da Peshita, da Septuaginta e dos manuscritos da caverna de Qumran, no Mar Morto. Muito interessante. Nós estamos estudando, ministrando as aulas do curso intermediário. Essa matéria é a matéria História do Cristianismo, bloco 5. Estamos quase chegando ao final, são 6 blocos. Estamos estudando os dias da Reforma, né? Na aula passada falamos um pouquinho da vida de Lutero, a sua posição, né? Sua teimosia na doutrina da transubstanciação, que ele converteu para consubstanciação, a conferência dos reformadores, Lutero com Melâncto e Zwinglio com Oecolâmpade, e os últimos dias de Zwinglio e os últimos dias de Lutero, até a sua morte. E vamos agora entrar na reforma na França e na Suíça francesa. Na Suíça francesa, vamos encontrar o grande João Calvino. E na França vamos encontrar Guilherme Farel, os reformadores que passaram por ali. Então é uma história de sangue, começando pelo martírio do eloquente, mais imprudente João Leclerc, e acabando na mortandade dos huguenotes, em que perto de 70 mil pessoas que professavam a fé reformada foram massacradas em poucos dias. Guilherme de Farel, natural de Delfinado, pode ser considerado como o apóstolo da reforma na Suíça francesa. Ele aprendeu desde cedo as doutrinas reformadas com um piedoso e sábio doutor chamado Tiago Lefebvre, que ele aprendeu lá em Paris com ele, né? Guilherme, então, ele ficou sabendo da perseguição que tornou-se violenta, obrigando muitos a refugiar-se na Suíça, onde travou conhecimento com Ecolâmpade, com outros reformadores na Basileia, e assim foi por ali. Em Genebra, onde ele tinha ido 2 vezes, seu trabalho foi cheio de dificuldades e perigo. E tantos monges como padres fizeram várias tentativas para assassiná-lo, Guilherme de Farel, né? Mas por muitas vezes foi apedrejado, espancado, esteve quase para ser afogado no Reno em 2 ocasiões. E uma vez foi milagrosamente salvo da morte, da mais penosa, causada por veneno. Até tentar envenená-lo, né? Então, nós encontramos aqui a história dessa perseguição violenta, né? Que obrigou muita gente a refugiar-se para tudo quanto é lado aí, depois que o imperador determinou essa perseguição aí. Mas a bênção do Senhor estava sobre seus trabalhos. E em breve a missa foi oficialmente suspensa por um decreto do Concílio dos 200. Então apareceu um edito ordenando que os serviços de Deus haviam sido dali para diante feitos conforme os estudos do Evangelho e não conforme os atos de idolatria papal. Então acabavam as trevas, chegava a luz, né? Nesse meio tempo aí, na reforma da Suíça francesa, né, temos aqui os 4 cantões da Suíça. Um dos cantões, que é um cantão alemão, o cantão francês. Nós encontramos a figura de Farel travou conhecimento com Calvino, João Calvino, no ano de 1530. Quando ele esteve lá em Genebra, fugindo das perseguições, ele encontrou esse homem chamado João Calvino, que tinha 28 anos. Já se tinha tornado notável pela publicação de seus Institutos Cristãos, a obra principal de Calvino, né? As Institutas. E Farel pensou que pudesse persuadir seu jovem amigo a ficar em Genebra, para olhar pelo trabalho que ele poderia ajudar muitos interesses da reforma. Mas, para produzir o efeito desejado, no ano do jovem teólogo, ele abandonou os projetos dele e foi para Estrasburgo, continuar os estudos e fixou-se em Genebra. E depois foi nomeado professor de teologia, começou um árduo ministério de 28 anos, onde foi pastor de uma das mais importantes igrejas da cidade. E a sua influência dali estendeu por toda a Europa, né? Já foi dito de Roma, mas nada tão esmagador tinha sido avançado contra a igreja romana em todas as polêmicas que tinham tido lugar, como aquela afirmativa de Calvino, feita sem a cólera e a sangue frio. Ele dizia a seguinte coisa: a sua ligação com a antiga igreja, dizia Louis Hauser, era muito extraordinária. Ele fazia uma oposição mais forte do que ninguém. Bastante coisas iradas e picantes tinham, na verdade, já dito de Roma, mas nada tão esmagador tinha sido avançado contra a igreja romana em todas as polêmicas que tinham tido lugar, como aquela afirmativa de Lutero, de Calvino, feita sem cólera e a sangue frio.
que era inteiramente oposta à ideia primitiva da constituição da igreja. Portanto, foi ele considerado como o inimigo mais perigoso e implacável de Roma do que Lutero. Ele dizia que Deus amaldiçoe o seu descanso e seus estudos, se por amor deles fugir da obra que ele tem para lhe fazer. Então, ele propôs, por isso, essa linha de pensamento mais enfática em cima da palavra de Deus da Bíblia, sem causar nenhuma rebelião. Toda a cidade tinha caído no vício e no papismo. Nesse tempo, o povo de Genebra já estava totalmente desviado. 900 padres governavam a consciência do povo, que não gostava de restrição e que Calvino punha em seus cantos. As suas danças, os outros divertimentos mundanos, nem tampouco tolerava a sua censura severa aos pecados, menos públicos, que muitos não eram estranhos. E quando por fim proibiu virem ao altar, os mandou embora, com palavra de censura. O povo levantou-se em massa e expulsou da cidade. Então, quando ele começou a colocar em prática as linhas do evangelho contra as dogmas e as mentiradas do catolicismo, ele foi expulso da cidade. Mas em breve quiseram que ele voltasse. A cidade estava em desordem, devido aos encolerizados bandos de papistas e libertinos. Então ele voltou, foi chamado novamente para estar ali com eles, e ele diz: chamemos de novo um homem que queria reformar a nossa fé, a nossa moral e as nossas liberdades. Assim eles falavam, né? E assim, no ano de 1540, foi resolvido pelo Concílio dos 200, ter como fim de promover a honra e a glória de Deus, se procurassem todos os meios possíveis para que o mestre Calvino voltasse como pregador. E por fim, então, ele voltou, a amável recepção que ele fizera atenuou de alguma maneira os maus tratos que ele tinha dado, e daí por diante ele encontrou poucos obstáculos ao seu trabalho para o bem do povo. Ele morreu em 17 de maio de 64, completamente gasto por um excesso de fadiga mental. Morreu repetindo a palavra do apóstolo: as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de se revelar. Nesse meio tempo, na cidade de Meaux, na Reformação da Justiça Francesa, já Ludimir trabalho de Farel e Lefebvre em Paris, agora a proteção que receberam de Brissonnet, bispo de Meaux. Mas foi na diocese de Brissonnet que as doutrinas reformadas foram primeiro proclamadas publicamente. Então, na França, começando pela cidade de Meaux, depois, estava no cantão francês da Suíça, Genebra ali ficou na divisa, entrou pela cidade de Meaux, onde Farel e Lefebvre começaram, depois em Paris, e depois de Brissonnet. Meaux era, nesse tempo, uma pequena cidade ativa, cheia de operários, e essa gente simples escutava com profundo interesse as novas doutrinas do seu bispo, convertendo-se muito deles. A obra aumentou e os monges e os frades pedintes que infestavam os arredores alarmaram-se. Que nova heresia é esta? A nossa autoridade está sendo contestada. Estão nos tirando os nossos meios de subsistência. Precisamos, pois, tomar medidas imediatas para reprimir essas doutrinas estranhas. Então o reino administrado na ausência do verdadeiro monarca Francisco I. Era então o reino administrado na ausência do seu verdadeiro monarca pela mãe deste. O monarca Francisco I, não sei quando estava, quem mandava era a mãe dele, católica fanática, do Partido Reformador. Sabia que não podia esperar a clemência da parte dela. E a adoração à Virgem, aos santos, começou de novo. Ela, que era a mãe do príncipe, do rei, ela, que era católica devota, fez com que tudo voltasse como era antes no quartel de Abrantes. Voltaram a adoração dos virgens, aos santos, concordou os santos, começaram de novo, proibiram a venda e a posse das obras de Lutero, de Farel, foi proibido de pregar nos púlpitos de Meaux e na vizinhança, e também Brissonnet, que era o bispo de Meaux, que tinha dado apoio àquelas falas dos reformadores, também foi excomungado. E então foram todos expulsos daquela região. Por algum tempo continuou-se a obra em segredo, mas embora nada se pudesse fazer publicamente, não se desprezou o estudo particular da palavra nem a oração. Um dos membros principais do partido, Tecelão João Leclerc, fez uma proclamação no qual falava do Papa em termos bruscos e afirmava que o reino de Anticristo estava para ser destruído pelo sopro do Senhor. Colocou essa proclamação numa das portas da catedral, onde todos pudessem ver. E evidentemente que trouxe um grande escândalo, os monges e os padres ficaram desesperados, cheios de confusão. Leclerc foi preso por suspeita e foi condenado a ser açoitado cidade afora e marcado na testa com ferro em brasa. Depois ele vai para Metz, ele foi expulso ali de Meaux, foi parar em Metz, e o caráter de destruidor de imagens, sentado um dia diante das imagens na Capela da Virgem, um edifício de grande celebridade próximo àquela cidade,
estava sentado descansando ali, de repente levantou e demoliu as imagens todas que abundavam na capela e entrou na cidade. Foi logo marcado como herege, foi preso e depois deram sentença de morte, levaram ao julgamento do martírio, deceparam a mão direita, porque tinha quebrado as imagens, e por fim rasgaram-lhe a carne com tenazes em brasa, e depois queimaram o peito horrivelmente. Seu corpo então foi consumido no fogo lento e assim entrou no céu o primeiro mártir da Reforma Francesa, chamado João Leclerc. Muitos mártires se seguiram, né? Depois tem o padre convertido chamado Berguin, que foi o primeiro, também foi o segundo que morreu por essa causa, e depois nós vamos encontrar mais um outro, e assim vamos começar o martírio na França, né? 3 vezes foi preso e para pegar a doutrina reformada ao povo, 3 vezes foi posto em liberdade, por pedido da irmã do rei, a piedosa Margarida, rainha de Navarra. Ele está falando aqui de Luiz Berguin, que foi preso 3 vezes e depois foi libertado. E pela 4ª vez, depois então, foi condenado à prisão perpétua e foi furada a sua língua com ferro em brasa, mas ele apelou contra a decisão do tribunal e os juízes recearam em insistir na sentença, em vista de sua apelação, e no final, então, foi estrangulado e queimado. Berguin, que era protegido pela irmã do rei, a piedosa rainha Margarida. O rei, no caso, era Francisco, outro Frederico de Hanover. Então, nós encontramos essa história aí dos primeiros mártires da França, né? João Leclerc é o primeiro, depois nós temos o segundo e o terceiro, Luiz Berguin. E nós vamos encontrando aí esses cartazes que ele colocou lá na porta, e começaram cartazes e folhetos a circular pela França, cópia desse protesto, e particularmente combinado que fosse publicado simultaneamente em todas as cidades, em certa noite, 18 de outubro de 1534, foi a data fixada para o plano. Então, por fim, foi o ano dos cartazes, 18 de outubro de 1534. Por fim, tomaram o expediente com que esperava apressar a obra. Prepararam um protesto no qual se expunham os abusos de Roma. Fizeram uma relação expondo todos os abusos de Roma e espalharam para tudo quanto é lado, no sentido de trazer à lume, né, todo aquele conhecimento ao povo. Vamos ficando por aqui, fica na paz. Tchau, tchau.